Antes que existisse o cheiro da madeira nas oficinas de Nazaré, antes que pés humanos tocassem a poeira das estradas da Galileia, antes que houvesse o som de uma criança chorando em Belém, Jesus já era. Ele não emergiu no tempo como um personagem que entra em cena. Ele é o próprio autor da história, aquele cuja existência precede eras, reinos, sóis e mundos. Mas essa verdade, tão vasta e tão antiga quanto o próprio universo, raramente é encarada em toda a sua profundidade. E foi exatamente essa dimensão do Cristo eterno que um dia colidiu com a fragilidade de um homem comum chamado João. O apóstolo, que antes conhecera a suavidade do mestre humilde, agora seria confrontado com a realidade mais sublime e mais aterradora, já registrada nas Escrituras. Ele veria Jesus não como o homem que caminhou ao seu lado, mas como o Senhor que reina sobre todas as eras. Não como o servo, mas como o soberano absoluto. Não como o Cordeiro, mas como o Deus resplandecente. A cena se abre na ilha de Patmos. João está exilado, isolado, cercado por pedras, mar e silêncio. Nenhuma multidão, nenhum discípulo ao redor, apenas ele e Deus. Era um dia comum de adoração, talvez semelhante a tantos outros. Mas naquele instante, o céu decidiu se abrir. Uma voz rompe o ambiente, não uma voz suave, mas algo tão forte quanto o som de uma trombeta cortando o ar. Aquela não era uma voz terrena, não vinha da memória, não era eco humano. Era uma voz que parecia carregar o peso de mundos, o estrondo de trovões, o poder da eternidade. João se vira, e o que surge à sua frente está além das fronteiras do pensamento humano. Ele vê alguém semelhante a um filho do homem, mas não era como os homens. A figura estava no centro de 7 candelabros, envolta em glória e autoridade. Suas vestes desciam até os pés e uma faixa de ouro cintilava sobre o peito. Mas isso era apenas o início. João tenta descrever, mas cada palavra parece pequena demais para o que seus olhos testemunhavam. Os cabelos daquela figura eram brancos como a mais pura lã, brancos como a neve que cai silenciosa, insinuando eternidade e pureza absoluta. Seus olhos ardiam como chamas vivas, atravessando tudo o que é visto e o que é oculto. Seus pés reluziam como bronze refinado em fornalha, a marca de poder avassalador. Sua voz não era apenas um som, era o rugido de muitas águas, como se todos os oceanos da terra falassem ao mesmo tempo. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, símbolo da palavra que julga, que penetra, que divide. E o rosto brilhava como o sol em seu auge, tão forte que nenhum mortal poderia suportar por muito tempo. Diante desse Jesus glorificado, o Jesus eterno, João desaba. Ele não grita, não tenta fugir, simplesmente cai aos seus pés como morto. Era inexprimível, era majestoso, era avassalador. Então, aquela mão, a mesma mão que havia abençoado crianças, que havia partido o pão, que havia tocado leprosos, toca João mais uma vez. E uma voz que antes soara como trombeta, agora fala com ternura divina. Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do mundo invisível. Essas palavras não eram apenas consolo, eram uma declaração de autoridade suprema. Ele não estava dizendo, eu fui importante. Ele estava dizendo, eu sempre fui e sempre serei. Ele não estava dizendo, eu sobrevivi à morte. Ele afirmava, a morte se curvou diante de mim. A visão que João teve não era simbólica, era literal. Era o Cristo em sua forma eterna, o Cristo antes da criação, o Cristo depois da cruz, o Cristo que reina agora. Mas então surge a pergunta natural: se esse sempre foi Jesus, por que ele não se revelou assim ao mundo? Por que o carpinteiro humilde? Por que o servo silencioso? Por que a glória velada? A resposta é amor.
Amor profundo, intencional, sacrificial. A Escritura diz que ele se esvaziou, assumindo forma de servo. O termo não indica perda de divindade, mas a escolha deliberada de ocultar a glória, de descer aos nossos níveis, de ser tocável, alcançável. O eterno abraçou o temporal. O ilimitado vestiu limites. O Deus Todo-Poderoso revestiu-se da fragilidade humana, não porque precisava, mas porque nós precisávamos. E enquanto vivia entre nós, Jesus não deixou de ser Deus nem por um segundo. Ele apenas deixou de exibir sua glória. Cada passo na poeira, cada conversa à beira do mar, cada milagre silencioso. Tudo era realizado por aquele que, desde o princípio dos tempos, sustentava todo o universo pelo poder de sua palavra. Houve momentos em que a glória escapou pelas frestas do véu. No Monte da Transfiguração, por exemplo, 3 discípulos viram o Cristo resplandecer como o sol, mas era apenas um vislumbre. A regra ainda era o oculto, porque sua missão ainda não tinha sido concluída. E quando chegou a hora de entregar-se, ele não buscou proteção, não convocou anjos, não usou o brilho de sua face para cegar inimigos. O mesmo Jesus que João viu com olhos flamejantes permitiu-se ser preso, açoitado e crucificado. Não porque fosse fraco, mas porque era forte o suficiente para se entregar. A glória escondida era parte do plano. Era a estratégia divina para alcançar o coração humano. Pois se ele viesse como rei visível e temível, quem ousaria se aproximar? Mas vindo como servo, ele se tornou acessível. Vindo como homem, ele se tornou identificável. Ele não apenas falou sobre amor, ele se fez amor encarnado. E depois da ressurreição, quando os véus começaram a ser levantados, uma oração especial surgiu dos lábios de Jesus. Uma oração que ecoa como o som de portas eternas se abrindo. Ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Não era um pedido de recompensa, era a revelação de sua origem, a prova absoluta de sua eternidade. Jesus estava declarando que antes que existisse luz, galáxias, anjos, mundos ou tempo, ele já compartilhava da glória divina. Isso não é linguagem poética, é literal, teológica, essencial. É o coração da fé cristã. Essa verdade atravessa toda a Escritura. Em Gênesis, Deus é chamado de Elohim, um termo singular em forma plural, apontando para a unidade misteriosa da Trindade. Em João, o Cristo é chamado de Verbo. Em Colossenses, ele é descrito como aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Em Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Aquele bebê na manjedoura era o Criador. Aquele homem que lavou pés era o Senhor do céu. Aquele crucificado era o Rei eterno. Aquele que João viu em Pátimos era o Deus Todo-Poderoso. A divindade de Jesus não é um detalhe da fé, é o seu fundamento. Sem ela, não há cruz, salvação, esperança ou eternidade. Com ela, tudo se encaixa, tudo ganha sentido, tudo se ilumina. E assim, diante da visão do Cristo glorificado, entendemos que o Jesus da história e o Jesus da eternidade são o mesmo, mas apenas por um tempo ele ocultou sua glória. Um dia, essa glória será revelada de forma definitiva e todo olho o verá. Quando Cristo deixa o recinto dos justos e avança para as regiões mais profundas do reino dos mortos, a atmosfera muda de forma abrupta. A luz que emanava dele não apenas ilumina, ela fere, ela rompe, ela invade o território onde nenhuma esperança podia entrar. É como se cada passo do Messias produzisse rachaduras nas estruturas antigas do domínio da morte. O lado sombrio do Sheol nunca havia contemplado algo semelhante. Ali, onde a rebelião humana e espiritual ecoava desde os primórdios, a presença de Jesus deslocava tudo. Os gritos, as sombras, os lamentos, todos silenciados pela autoridade de quem não chega como hóspede, mas como Senhor. E então,
ele cruza o limite do mais profundo abismo, o lugar onde residem aqueles que não tinham nome entre os homens, os seres aprisionados desde os dias de Noé, as inteligências espirituais que excederam toda corrupção, aqueles que desafiaram a ordem do próprio Criador, eles que não temem reis ou impérios, eles que não tremem diante de profetas ou anjos, eles que nunca se curvaram a ninguém, se veem obrigados a recuar diante do Filho, pois não é um simples visitante que se aproxima, não é um mártir derrotado, não é um espírito condenado, é o Verbo encarnado. É o leão que caminhou como cordeiro, mas agora aparece como Rei absoluto. É aquele cuja vida não pode ser roubada e cuja morte não pode ser retida. E diante deles, Jesus não precisa erguer a voz. Sua presença é a sentença. Sua autoridade é o decreto. Ele não debate, ele não negocia, ele não argumenta, ele proclama. Uma declaração única, eterna, irrevogável. A vitória que já havia sido escrita desde Gênesis, agora estava consumada. A cabeça da serpente havia sido esmagada. O domínio da morte estava quebrado. O acesso ao Pai seria restaurado. O véu, no mundo dos vivos, já estava rasgado, e no invisível, o reino das trevas também. E enquanto a criação invisível treme, Cristo se volta novamente para as regiões superiores do Sheol. Ele não retorna sozinho. Atrás dele, seguem aqueles que por eras aguardaram o cumprimento da promessa. Abraão caminha ereto. Moisés contempla aquele de quem falou. Davi reconhece o rei que cantou. Os profetas enxergam com seus próprios olhos aquilo que anunciaram por séculos. Eles não saem como vencidos. Eles saem como corte real. Homens e mulheres que aguardaram pela fé agora marcham em triunfo. E o Sheol, que por tanto tempo foi prisão, se torna ponte. O lugar de espera se transforma em corredor de glória. A morte, que sempre encerrou histórias, agora é apenas o capítulo antes da ressurreição. E quando Cristo ascende, levando consigo a multidão dos remidos, algo acontece no cosmos. As estruturas espirituais que sustentavam o medo começam a ruir. As trevas perdem o direito de reinar sobre a eternidade humana. A morte entende, pela primeira vez, que seu império tem fim, porque ele desceu para que nós pudéssemos subir. Ele entrou na escuridão para que nós pudéssemos caminhar na luz. Ele enfrentou o abismo para que nenhum filho ou filha de Deus precisasse temê-lo de novo. E quando finalmente o terceiro dia amanhece, a pedra não é removida para que ele saia, mas para que o mundo veja que ele já está vivo. A jornada no invisível termina e a redenção no visível começa. O Cristo que venceu o inferno agora vence a morte. O Cristo que caminhou entre os mortos agora caminha entre os vivos. O Cristo que arrancou as chaves do inimigo agora entrega ao mundo a esperança que jamais poderá ser apagada.